eu não tenho como falar exclusivamente do sistema ou desse ponto de vista jurídico sem falar de um aspecto cultural, porque são dois aspectos na realidade. A nossa sociedade ela evolui, o sistema de justiça evolui da mesma forma, porque precisa dar uma satisfação para uma aspiração legítima para a resolução de problemas, e o Estado tem essa exclusividade nessa resolução de problemas. Durante muito tempo se reconheceu que a resolução de problemas somente se possibilitava por meio do processo, e mais recentemente tem se passado a adotar formas alternativas de resolução de problemas com a adoção da justiça restaurativa. E isso vem exigindo constantemente uma mudança de cultura por parte dos atores processuais. E eu falo especificamente acerca do Ministério Público, que é o meu lugar de fala, muito embora eu entenda que o juiz também, eventualmente, se sinta esvaziado do que diz respeito à sua função, ao seu poder, porque a ele somente se reserva a função homologatória de acordo entre aquele que supostamente foi o autor de uma conduta delitiva e o titular da ação penal. E o Ministério Público tem que mudar essa cultura porque dele sempre foi esperado o oferecimento, o ajuizamento da ação penal com o chamado princípio da obrigatoriedade. E isso vem mudando desde o finalzinho do século passado. A gente fala assim, tem muito tempo. Não, é de 99, com a entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Criminais, quando se possibilitou a utilização da transação penal, da suspensão condicional do processo, como formas de negociação, depois com a entrada em vigor da Lei número 12.850, com a possibilidade de colaboração premiada e, mais recentemente, com o acordo de não persecução penal. Há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de adaptação cultural do operador do direito, as novas gerações já chegam devidamente habilitadas, mas tem gente que está trabalhando lá no Ministério Público, no Poder Judiciário há 30 anos, que para eles é uma mudança de chave radical. E a implantação do juiz de garantias, para mim, segue a mesma sorte. É uma questão de mudança de cultura. O Ministério Público, primeiro, quando você fala em atuação acusatória do Ministério Público, isso mexe com um ponto de conforto. Por quê? E são 26 anos atuando no Ministério Público, desde o século passado, e quando eu comecei, era uma função muito confortável a do promotor numa audiência de instrução, porque o juiz se desincumbia de perguntar tudo diretamente às testemunhas, à vítima, ao acusado, e o Ministério Público ficava tranquilão, de boa, porque ele sabia que o juiz se desincumbiria de fazer o trabalho da acusação. E isso é uma característica inquisitorial do sistema. Quando o juiz assume o protagonismo probatório, ele desnatura o sistema acusatório. E o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido essa falha do sistema ao anular audiências onde o Ministério Público não comparece e o juiz assume, então, realiza a audiência sem a presença do Ministério Público e faz as perguntas, suprindo, então, essa ausência. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do ato e determina a renovação da audiência de instrução. Mas isso não era assim, né? Caberia ao juiz fazer tudo e o Ministério Público fica tranquilo, depois ele apresentava as alegações finais escritas, e isso foi mudando, veio a oralidade, o Ministério Público tem que apresentar ali as alegações finais orais, pelo menos é isso o que se espera, e mais recentemente houve a alteração desse sistema presidencialista, que é o sistema onde o Ministério Público perguntaria para o juiz, para que o juiz perguntasse à testemunha, e passou-se a adotar o sistema de inquirição direta. O Ministério Público, portanto, quando chega numa audiência de instrução e julgamento, ou numa audiência de instrução, dele se espera que ele conheça o processo, que ele conheça os elementos indiciários produzidos no inquérito policial que justificaram o oferecimento da denúncia, e possa confrontar a versão que a testemunha traz em juízo com aquela que foi apresentada eventualmente perante a autoridade policial, saindo dessa posição de conforto e assumindo, portanto, uma posição ativa de protagonista nessa produção de provas sob o contraditório e a ampla defesa. E o juiz? O juiz fica na dele como receptor
da produção da prova pelas partes. É isso que se espera no sistema acusatório dos atores processuais.